Todos os dias alguém chega para mim preocupado com a queda dos fundos imobiliários. Alguns mandam mensagens como: Ramiro, eu tô desesperado vendo minha carteira de fundos imobiliários cair. Outros começaram a falar que fundo imobiliário é ponto do vigário. Tem gente que se pergunta até quando essa situação aqui vai continuar. Alguns perguntam se não é hora de vender tudo antes que o prejuízo aumente. Enfim, são milhares de comentários assim. Só que também tem a galera otimista que acha que essa aqui é uma grande oportunidade, como o caso do Luiz. E tem uma geração de investidores que se acostumou com isso, fixe no 0 a 0. É justamente por isso que ou melhor, nós queremos ter uma conversa sincera contigo. Por isso, nos próximos minutos, o meu sócio Felipe Almeida vai te explicar por que os anos recentes foram tão ruins para os fundos imobiliários, quais são as expectativas para 2025. A gente vai ter um papo sincero contigo sobre o que esperar com seus investimentos. Se isso parece interessante, presta muita atenção. Já deixa teu comentário aqui abaixo do que você está fazendo no mercado, deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Vamos lá, e para a gente entender o atual contexto que a gente está vivendo nos fundos imobiliários, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o que é que estava acontecendo no ano passado. Porque lá no começo de 2024, finzinho de 2023, para quem não lembra, a primeira coisa que o mercado financeiro estava esperando que acontecesse é que a taxa Selic caísse no começo de 2024 e ao longo do ano. Como consequência disso, era esperado que o IFIX, na verdade, se valorizasse pra caramba no ano passado. Tanto é que a gente bateu um recorde de novos investidores de fundos imobiliários ali naquela época, chegando ao patamar de 2,7 milhões de pessoas. O maior problema disso tudo é que o retorno acumulado, na verdade, não veio como esperado. Só em 2024 o IFIX caiu 6%. Se a gente pega dos últimos 6 meses para cá, do momento que a gente está aqui agora, a gente vê uma queda de mais 6,5%. E mais ainda, aquela expectativa de que a Selic ia cair, que a gente tinha no mercado no início de 2024, não poderia estar mais distante da realidade. O que a gente vê hoje é muita gente já falando de uma Selic projetada para 2025 de 15% e que para 2026 aí sim ela comece a dar uma baixada, mas fique ali nos 12,5%. Ou seja, ainda vai piorar mais antes de melhorar. E é justamente essa tendência que preocupa o mercado. É por isso que tem gente vendendo tudo e aceitando o prejuízo. Tem gente que tá perdido, meio sem saber o que fazer. E tem gente que não tem tempo nem conhecimento suficiente para tomar uma decisão segura. Para piorar, as manchetes que a gente vê por aí hoje em dia acabam alimentando esse pessimismo. Apenas 6 fundos imobiliários tiveram retorno acima do CDI. É o que diz essa matéria ali sobre 2024. Fundos imobiliários voltam a subir, mas tem a pior semana desde a pandemia, ou seja, um cenário nada animador ali no final do ano passado. Ainda em dezembro de 24, IFIX cai e atinge patamar abaixo de maio de 2023, há mais de um ano e meio atrás daquela notícia. O ponto é que todo esse pessimismo tem motivos por trás. O primeiro deles, a gente já falou, é o receio da alta de juros que ainda vem a acontecer. O segundo, não menos importante, é o risco fiscal que a gente ainda vive no Brasil. Apesar do governo vir arrecadando mais dinheiro na base de impostos, a gente vê ainda um descontrole na parte dos gastos do governo. E é natural que o segurança fiscal afaste os investidores gringos do Brasil, o que significa uma retirada de dólares do país e a gente vê naturalmente uma desvalorização do real em frente ao dólar. Isso naturalmente faz uma pressão maior na nossa inflação, o que por sua vez pressiona a taxa de juros, que tem ainda mais dificuldade em pensar em quedas num cenário como esse. E aí, ao ver tudo isso, eu sei que muita gente pode estar pensando: tá, Felipe, mas então a situação vai piorar mais mesmo, já que a Selic ainda tende a subir mais? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas o ponto é que a resposta para essa pergunta não é tão simples assim. Eu quero te mostrar o que é que realmente importa e o que é que você tem que fazer de forma estratégica num momento como esse. Agora, o fato é que aqui a gente está falando com milhares de pessoas que têm perfis e situações financeiras totalmente diferente. É por isso que se você quiser uma resposta mais focada na tua realidade atual, personalizada para você, aí eu preciso te convidar para acessar o nosso diagnóstico financeiro personalizado. Um espaço onde um dos nossos especialistas treinados aqui do Clube do Valor vai analisar a tua carteira de investimento e traçar um plano de ação específico para te mostrar o que é que você pode fazer para comprar e vender ativos de forma correta. E o mais legal de tudo isso é que a gente está abrindo esse momento de forma 100% gratuita. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela e um link aqui na descrição do vídeo, que a única coisa que você precisa fazer é se inscrever para participar de um diagnóstico financeiro totalmente personalizado como esse. Como ele é 100% gratuito, você não tem nada a perder, no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Dito isso, a gente falou 2024, vamos falar para algumas expectativas de 2025. Até porque a principal coisa que ficou de aprendizado em 2024 é que as expectativas elas mudam. E por mais que sim, a gente tenha a expectativa de que a Selic vai subir ainda mais esse ano, no ano passado a gente também tinha a expectativa que ela ia cair. E o grande ponto disso é que quando você tem uma expectativa positiva, como era o caso de 2024, e ela não se realiza, o mercado se reflete para baixo. Agora, o inverso também seria verdade. Se a gente tem uma expectativa mais negativa para a economia nesse momento e em qualquer cenário a economia responder um pouco melhor do que se espera, a resposta dos ativos de risco tende a ser muito positiva também. E quando a gente vai para os dados e lembra que o próprio mercado erra praticamente todas as tentativas de previsão de economia e de bolsa que se faz desde 2021, a gente começa a entender que investir com base em expectativa, investir ou deixar de investir pensando que ainda vai cair os fundos imobiliários, não é o que mais faz sentido para um bom investidor de
verdade. Apesar de tudo, a gente olha para o panorama geral e a gente vê que, em relação ao pacote fiscal do Brasil, desde o ano passado, quando o Haddad tocou no ponto do próximo pacote fiscal, isso não agradou muito o mercado, o que contribuiu para ainda mais saída de dinheiro do Brasil, impactando a cotação do dólar, naturalmente, e que esse também foi um dos fatores que afetou ali o mercado de fundos imobiliários, como sugeriu o portal do Banco do Brasil. E aí, apesar dessa queda de curto prazo ser natural na cotação, na outra ponta da balança existem alguns gestores de fundos imobiliários, como o Rodrigo Abud, gestor ali da VBI Real Estate, que destaca que talvez o mercado esteja precificando medo demais. Abre aspas, um shopping bem alugado e vendendo bem, um galpão logístico que mantém seus fundamentos em um prédio na Faria Lima, não vão perder 15% do seu valor por causa de uma reunião do Copom. Ou seja, ele está tentando ser um pouco racional ali. Será que por causa dessa variação da Selic, isso já seria suficiente para justificar descontos de quase 20% ali em alguns fundos imobiliários específicos? O ponto é que o reflexo na cotação do mercado reflete emoções humanas. São pessoas que estão por trás ali da formação dos preços. E são justamente essas pessoas que muitas vezes tomam decisões impulsivas baseadas nos seus viéses emocionais. Mais especificamente, a gente está falando do viés da disponibilidade aqui, que costuma dar muito maior peso nas informações de curtíssimo prazo que você lembra e considera aquilo como sendo a coisa que vai reger o mercado. E é justamente aqui que entra a função de um bom investidor, que tem o horizonte de longo prazo se forçar a não ser pego por esses viés emocionais de curto prazo. E é aqui que eu preciso ser extremamente sincero contigo e fazer jus ao título do vídeo, conversa sincera sobre fundos imobiliários. Para quem tem perfil de investir em fundos imobiliários, faz muito sentido, com apenas uma exceção que eu já vou te contar. Mas a pior coisa que alguém pode fazer nesse momento é vender os fundos imobiliários pelo desespero. Isso serve para qualquer outro ativo, até porque a principal característica por trás dos fundos imobiliários é gerar receita e renda passiva mensal. Inclusive, se você está aqui me assistindo nesse vídeo, eu imagino que você queira de alguma forma aumentar a tua renda passiva. E se esse for teu caso, eu preciso te convidar para participar da Jornada da Renda Vitalícia, um encontro de 2 dias que vai acontecer nos dias 24 e 25 de março, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio fundador do Clube do Valor, vai te mostrar como alcançar uma renda passiva vitalícia de R$30 mil por mês, usando o que a gente chama aqui de terceiro ponto de alavancagem patrimonial. Esse evento é 100% online e gratuito e as inscrições já estão abertas. Você pode se inscrever no segundo link aqui da descrição do vídeo. Beleza, dito isso, o que a gente precisa conversar é o que é que você tem que fazer com seus fundos imobiliários para esse ano. E aqui a gente tem 2 tipos de pessoas. Para um dos tipos, faz muito sentido pensar em fundos imobiliários e para outra, não. Não faz absolutamente nenhum sentido estar investindo em fundos imobiliários agora para quem tem um horizonte de curto prazo. Para aquela pessoa que investiu em fundos ali só para pegar o dividendo de 1 mês, 2 ou 3 e a qualquer momento ela pensa em vender aquele ativo. E é justamente essa forma de investir que se demonstra a pior de todas. E entenda, quando eu estou falando curto prazo, eu estou falando de 1, 2, 3 até 5 anos de investimento. Ou seja, para quem pegou os fundos imobiliários há 2, 3 anos atrás, quando tudo estava muito bom e está pensando em vender agora, sim, eu sinto te dizer, mas você é um investidor com um horizonte de curto prazo na bolsa. E aí, quando a gente olha para dados históricos, usando aqui um dos livros mais famosos do mercado financeiro, o Investindo em Ações de Longo Prazo, do Jeremy Siegel, o que a gente vê é que, historicamente, mercados de risco podem ter rentabilidades muito baixas quando a gente fala de curto prazo. Esses retornos aqui que já consideram o impacto da inflação no tempo. Do mesmo jeito que você pode, sim, ter retornos aleatoriamente muito altos no curtíssimo prazo. Ou seja, investir em ações, investir em fundos imobiliários, numa janela de até 5 anos, acabam demonstrando expectativas de retorno muito aleatórias. Agora, tudo começa a mudar quando você realmente tem um horizonte de prazo mais longo. Perceba que numa janela temporal ainda mais longa, de 30 anos, o retorno máximo e mínimo dos ativos de risco, já desconsiderando a inflação, foram maiores do que os retornos da renda fixa, por exemplo. Ou seja, o que esse gráfico diz aqui é que para quem pensa no longo prazo de verdade e investir em renda variável, em bons ativos de risco para o longo prazo, se demonstrou até mais seguro do que investir na renda fixa. Então, beleza, se você tem horizonte de curto prazo, não é nem nesse ano e nenhum outro ano que deveria ser o teu momento de investir em fundos. Agora, se você tem um horizonte de longo prazo de verdade, se você quer que a tua carteira de investimentos tenha uma média de renda passiva mensal ainda mais alta, aí sim, os fundos imobiliários podem fazer muito sentido para você. E é justamente nesse cenário onde os fundos ficaram mais baratos que o que a gente está fazendo com boa parte dos clientes aqui do Clube do Valor é comprar mais fundos. Tudo isso não pelo que a gente acha que vai acontecer no mercado, mas porque existe uma única estratégia que tem praticamente 93% de sucesso no longo prazo na carteira dos investidores que nos força a tomar atitudes como essas. E tudo funciona porque ela te dá clareza exata de quando comprar e de quando vender um ativo. Um exemplo disso está na tela para você. Imagina que você desenhou o teu sistema de alocação estratégica da tua carteira sendo 50% em ações no Brasil e 50% em fundos imobiliários. Isso aqui não seria o mundo ideal de alocação, mas é para você entender como exemplo. Beleza, você pegou R$1 milhão, colocou 500 mil em cada um. O que vai acontecer com o mercado ao longo dos dias é que ele vai se movimentar para cima e para baixo. E aí imagina agora que a tua nova alocação ela ficou assim, ó.
Os fundos imobiliários se desvalorizaram e estão em 40%. Ou seja, na tua cabeça você já vai saber que você precisa comprar 10% de fundos imobiliários para ele subir e voltar para a tua alocação ideal. É nessa hora que você vai ter clareza 100%, independente do momento ou do ano, que os teus próximos aportes, as tuas próximas compras devem ser direcionadas para fundos imobiliários. E essa aqui é a forma mais segura de você garantir que você vai estar comprando ativos na baixa e vendendo na alta. E lógico, se você quiser a nossa ajuda do Clube do Valor diretamente para fazer isso junto com você, tem um link aqui na descrição do vídeo que vai te ajudar diretamente com isso. Agora, se você quiser entender se entre os fundos imobiliários e as rendas fixas que estão pagando rentabilidades altíssimas para esse ano, o que é que faz mais sentido, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.